Olá, olá meu irmão, olá minha irmã, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Entre Nós. Eu sou o Aníbal Albuquerque e hoje nós temos uma live muito especial. Estamos em um local diferente, mas vamos fazer a nossa prece. Vamos fazer a nossa prece muito especial. Você que está chegando, é um prazer recebê-lo. E nós vamos fazer a nossa prece agradecendo ao Pai, agradecendo a Jesus, aos queridos bons espíritos, por esse momento de estarmos aqui reunidos, de estarmos aqui unidos em sentimentos, em coração, em pensamento, para falarmos de uma temática relevante, que as nossas palavras, que os nossos pensamentos possam ajudar outros irmãos que passam por estas dificuldades, que eles sejam abençoados, que a espiritualidade amiga possa trazê-los para essa localidade e assim eles possam ser auxiliados, serem tratados. Muita paz, muita luz, que assim seja. Amados irmãos, vocês podem estar achando um pouco estranho, mas é porque, como eu divulguei mais cedo, hoje eu já tive uma palestra que terminou agora por volta de 4h30, na Casa do Caminho, que fica aqui próximo do Luiza Távora. E eu estou aqui na Praça da Luiza Távora, né, para não deixar de fazer a nossa live do Entardecer Espírita e essa temática que é tão relevante. Inclusive, esse tema foi pedido por uma pessoa que tem assistido às nossas lives aos sábados, Entardecer Espírita, a Catarina Lobo. Ela fez o pedido para que a gente abordasse esse tipo de tema que ela julga relevante, eu também concordo, e que a gente possa falar um pouco sobre os nossos vícios, sejam eles materiais, morais, espirituais, mas principalmente os materiais. E eu vou abordar nessa meia hora esse tema em 3 pontos: o começo, o durante e o fim, o tratamento e a cura. E eu vou aqui acompanhando, hoje eu estou com recursos mais escassos, né, com menor suporte, sentado aqui em cima de um pequeno parapeito de jardim, para poder não perder esse momento tão especial. E falar de começo, eu gostaria de lembrar, e sempre vamos trazer uma abordagem espírita, espiritual, espiritualista. E falando de começo, primeiro ponto, o que nos leva aos vícios lícitos ou ilícitos? O que é que nos leva? E aí uma coisa que a gente não pode esquecer, que somos espíritos, e a doutrina ela é reencarnacionista, nós não podemos esquecer as nossas tendências de vidas anteriores. Sim, muitas vezes eu posso já estar arrastando em reencarnações seguidas um vício que eu estou tentando me depurar, que tem afetado o meu perispírito, e afetando o perispírito tem afetado o meu corpo físico. E com isso eu posso ter conexões, ligações, desejos ligados ao passado, ligados a essa época. Um outro aspecto que nós podemos pensar que pode nos levar nesse começo é algumas pessoas com seu vazio existencial. Ou seja, a vida que não está fazendo sentido. E devido isso não estar fazendo sentido, eu crio mecanismos de fuga, porque eu não estou me encontrando, eu não estou me realizando ou não estou realizado. E esse vazio existencial, essa falta de um propósito, se você quiser deixar alguma pergunta, alguma observação, fique à vontade, que eu terei o maior prazer de fazer a leitura. E quanto à pergunta, se eu souber responder, terei o maior prazer de responder. Então, muitas vezes, essa falta de sentido na vida faz com que não saibamos o que queremos, para onde vamos. E com isso ficamos perdidos. Pode ser um outro aspecto que pode nos levar aos vícios. Um outro aspecto que eu não posso esquecer, e às vezes a gente nem percebe, é o meio em que eu vivo.
E o primeiro meio em que eu vivo é a minha família. Sim, a minha família pode me levar a casos de viciações. É mesmo, Aníbal? Sim, inclusive vícios lícitos, como o álcool. Olha que interessante. Uma vez, eu já falei disso em outra época, em outro momento, quando eu me casei em 1987, e era muito comum nos lares a existência de você, na sala, fazer um bar com bebida, taças penduradas, às vezes espelhado. Eu nunca fui muito de beber, e hoje eu não bebo praticamente nada. Mas eu falei para minha esposa aí, Dejane, disse assim: amor, estamos aqui ajeitando, reformando a nossa casa, vendo os móveis, que tal a gente fazer um bar aqui na sala? E uma palavra que ela me disse que eu nunca me esqueci: Jorge, nós não podemos fazer um altar para a bebida em casa. Isso passou, me marcou, mas eu não tive a dimensão, a compreensão da dimensão. E uma vez em uma reunião mediúnica, nós atendemos um jovem de 14 anos que tirou a vida, que perdeu, que se foi. Ele havia bebido, 14 anos sim, 14 anos, pegou o carro escondido dos pais, foi dirigir e se acidentou, e nesse acidente ele veio a morrer. E ele falou que a família tinha um altar para a bebida em casa, tinha um bar, mas também falou que era uma prática comum na sua casa as bebidas. Então, às vezes, não percebemos a mensagem que possamos estar deixando aos nossos filhos, aos que moram conosco, essa mensagem subliminar, e às vezes nós podemos ter um espírito reencarnante, como eu disse anteriormente, que tem problemas com álcool na existência anterior, ou com cigarro, vendo os familiares fumando, ou parentes, nas festas familiares. Um outro aspecto que eu não posso esquecer, que pode nos levar a esse começo, porque da mesma forma que uma obsessão mais séria, mais grave, o começo é coisa simples. Nunca começa de uma vez você viciado. Tudo tem um começo, tudo vem aos poucos. Então, um outro aspecto são os amigos e os conhecidos. Muitas vezes, nas festas, que já fazem uso e oferecem situações diversas. Eu já tive situações, não em festa, mas na época em que eu fazia trilha de bicicleta, em treinos, os colegas pararem para puxar um baseado. Diante do conhecimento disso, eu parei de andar com eles. Foi uma opção que eu fiz, foi uma escolha minha, para evitar um problema maior. Eu resolvi, vamos dizer assim, no meu ponto de vista pode ter sido radical, mas eu resolvi cortar o mal pela raiz. Então, muitas vezes, são os meus amigos ou conhecidos de amigos que vão me oferecer numa festa, numa roda. Isso pode acontecer. Outro aspecto que eu citei aqui, que eu destaquei no começo, podem ser, temos aqui uma confusão de cachorros brigando. Eu estou no local público, na Praça Luiza Távora, porque eu acabei de fazer uma palestra, saí 4h30 aqui da Casa do Caminho, que fica aqui perto da Receita Federal, e eu não tinha como chegar em casa e fazer a live de hoje. Então, temos que lidar com isso, você que está nos assistindo ao vivo ou que vai assistir a posterior. Pois você está vendo carros, eu estou aqui num jardim sentado, mas preservando o entardecer com a nossa natureza, sempre ao nosso redor. Outro aspecto que eu não posso esquecer são os desencarnados. Sim, a influenciação espiritual. São viciados. Às vezes foram companheiros meus no passado, e que nos encontramos porque eram companheiros de vício. Às vezes companheiros de vidas passadas que se perderam e ao se encontrar comigo me sugestionam que eu faça uso de algum tipo de droga lícita ou ilícita. Então, essa influenciação, se eu tiver já tendências, poderá ser mais fácil a entrada desse começar. Um outro aspecto também, e último, que eu gostaria de trazer, que eu citei aqui, se eu tiver esquecido algum,
desses que eu narrei, né, desses que eu listei. Claro, podem existir outros que eu possa não ter me lembrado ou nem conhecer, mas se você identificar algum e quiser nos ajudar, ficarei muito feliz. São os próprios obsessores que querem a minha desgraça. E aí, para essa minha desgraça, querer a minha vida afundada, eles podem sugerir algumas viciações, sejam elas de ordem material, sejam de ordem moral, para me perturbar, para me tirar do sério, às vezes até se aproveitando de vícios que eu tenho, vícios morais, como a impaciência, a intolerância, a violência. Então eu não posso me esquecer disso. E muitas vezes, por conta desses problemas de ordem moral que esse obsessor quer fazer comigo, eu posso sair do eixo, sair do equilíbrio, sair da paz e com isso adentrar em situações piores, em situações que me levem a entrar no vício da droga lícita ou ilícita. Então, nós citamos aqui as tendências de vidas anteriores, o vazio existencial, a própria família pode ser um instrumento sem ter noção disso, sem se perceber, os amigos e conhecidos, os desencarnados, que são viciados e estão me influenciando espiritualmente, e os obsessores. Eu quero entrar agora num outro ponto, que é eu já fazer uso de drogas lícitas ou ilícitas, ou seja, o durante. E é o que é que eu quero abordar aí, que pode ajudar a entrar, ou pode me ajudar a manter, ou até piorar. São, por exemplo, os meus desejos insaciáveis, de querer mais, de querer mais, de querer mais e não me contentar. E esse descontentamento pode me desequilibrar. Olha que interessante olhar sobre esse viés, sobre essa ótica. E o Evangelho segundo o Espiritismo aborda isso no capítulo 5, bem-aventurados aflitos. Então, esses desejos insaciáveis de ordem material podem me deixar muito descontente, me deixar frustrado, e com isso eu baixo a minha guarda, ficando susceptível, aberto a viciações de ordens espirituais e de ordens também materiais, tá certo? Outro aspecto são as fugas dos problemas correntes. Sim, ou seja, por conta de um problema que esteja acontecendo, que eu não estou sabendo lidar, que eu não estou conseguindo administrar, que ele está piorando e com isso eu me afundando, as pressões da vida, as responsabilidades, as cobranças diante de mim, as expectativas sobre a minha pessoa, podem fazer que eu precise de mecanismos de fuga. E por conta disso, dessa busca de mecanismos de fuga, eu posso começar aos poucos, beber para ficar mais leve, para esquecer, e aí posso começar a todo dia que chegar do trabalho ou antes de dormir, tomar um pouquinho, e aí vai agravando, vai piorando, o problema pode não se resolver, porque o que eu estou procurando, eu não estou conseguindo resolver o problema, e aí eu estou procurando um mecanismo de fuga do problema, ou seja, eu me esquecer, eu relaxar, e esse relaxamento pode não ser saudável. Um outro aspecto que acontece durante é a leveza, um estado de torpor que a pessoa sente. E esse estado de leveza, para muitas pessoas, é agradável, lhe faz bem, principalmente no início. E à proporção que o organismo vai se adaptando, vai se acostumando, ele precisa aumentar a intensidade ou aumentar a frequência com que faz uso. Então, é uma armadilha que eu posso cair, essa sensação de prazer, essa sensação de leveza, essa sensação de eu me sentir, às vezes até eufórico, às vezes eu sou uma pessoa calma demais e aquela euforia me faz bem ou me faz uma companhia melhor para os outros e eles apreciam quando eu estou assim, mais eufórico. E aí eu vou precisando ficar mais tempo desse jeito,
eu vou precisando ficar mais vezes desse jeito. E aí eu vou aumentando a dose, seja do álcool, seja do cigarro, seja de uma droga, né? Uma cocaína, uma maconha, uma LSD, um êxtase, o que for, cola, o que for, eu vou começando a fazer uso disso em maior quantidade e com uma maior frequência. Um outro aspecto que a gente pode trazer também, que acontece durante, é uma ressaca orgânica, bem como também uma ressaca... Me desculpem, como eu disse, eu estou ao vivo e um vento mais forte derrubou o nosso material. O tripé caiu. Isso faz parte, gente, faz parte. Deixa eu só ajeitar aqui. E a gente não pode se perder diante dos acontecimentos, mas sim lamentar e achar engraçado, né? Fazer o quê? Deixa eu ver aqui, que eu acho inclusive que danificou o tripé, mas não tem problema, a gente ajeita, segura. Nós precisamos trabalhar e fazer o nosso trabalho. Assim, uma outra coisa é essa ressaca orgânica que acontece com as pessoas que fazem isso. E essa ressaca orgânica, ela também é uma ressaca moral e uma ressaca também espiritual, porque o espírito sente isso. E a proporção que a pessoa, o efeito daquela droga vai passando, quem não já teve uma ressaca por conta de bebida? Ele pode, e aí quando ele se torna muito repetitiva, dá uma deprê. Você fica meio deprê, meio triste, meio pesado, meio chateado. E assim você vai fazer uso de novo para poder voltar a ficar leve, a ficar tranquilo. E aí, infelizmente, você vai começando a entrar numa ciranda de viciações. Então é outra coisa que eu preciso estar antenado, ter cuidado, que é essa ressaca orgânica, ressaca moral, que às vezes você não quer ver as pessoas, aí pode se trancar, pode ficar mais à mercê dos espíritos inferiores ou também viciados. Então é outra coisa que eu preciso considerar. Você fica para baixo, você se sente ruim, aí você começa a fazer novamente uso para se sentir mais leve e melhor. E aí outra coisa, a dependência que a própria droga faz. De qualquer uma delas gera uma dependência química, mas também a influenciação espiritual aliada a essa dependência química. Até porque a gente está falando de lei de sintonia. E essa lei de sintonia, ela funciona. Quer ver uma coisa que o ditado popular sempre aborda? A gente sempre diz assim, a gente sempre fala, eu sempre ouvi muito isso, principalmente dos meus pais. Meu filho, cuidado com as suas companhias. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu essa afirmativa? Então isso é interessante, porque a gente, desta forma, atribui a estas responsabilidades a terceiros, imaginando que são eles que causam meus problemas. Mas com a doutrina espírita, a gente percebe que as companhias podem nos influenciar com quem eu estou andando. Mas mais importante do que isso é eu compreender as companhias espirituais. E aí, essa lei de sintonia é daqui para lá. Como assim, Aníbal? É porque baseado no que eu gosto, é que eu vou me sintonizar com os espíritos. Então eu poderia reescrever assim: me diga do que você gosta, que eu direi com quem você andará. Isso é a lei de sintonia em funcionamento, meus irmãos. Não tem como ser diferente. A lei de sintonia em funcionamento. Me diga do que tu gosta, que eu direi com quem tu andas. Um outro aspecto que a doutrina traz também, que eu coloquei inclusive no título, é chamado de vampirismo. A gente, pelo menos me lembro, quando criança, do Conde Drácula, um vampiro que sugava sangue. Existem muitas seriados ou filmes para jovens, adolescentes, jovens adultos, que abordam essa temática de vampirismo. E na doutrina é usado esse termo para aquelas pessoas, aqueles espíritos que são viciados e que eles se nutrem do meu vício.
Ou seja, como ele está desencarnado, ele precisa alimentar o seu vício. Então o vampirismo é isso, é aquele espírito que tem um vício que não se desvencilhou, pode ser a gula, a comida, pode ser a avareza com dinheiro, pode ser com a bebida, pode ser com cigarro, pode ser com a droga, pode ser com a briga, gosta de brigar e ele te influencia a você não ter paciência a brigar, ele bota pensamentos em sua cabeça, ele se alimenta, ele alimenta o seu vício por meio do seu vício, isso é chamado de vampirismo. E a gente tem muitas experiências disso em reuniões mediúnicas. Algumas vezes, realizando reuniões mediúnicas, quando a gente pega na ficha um caso de pessoas com dependência química, como droga ou até sexo, a gente não fala nada disso para os médiuns. E muitas vezes 95% da reunião gira em torno do vício. São irmãos viciados que estão acompanhando o assistido, que também é viciado, e lhe influenciando. E eles não querem largar, sair de perto, porque eles gostam, têm prazer e conseguem assim saciar do seu vício. Olha que interessante essa visão, esse aspecto. Então, os meus hábitos e meus vícios materiais, morais e espirituais fazem com que eu atraia, sintonize com outros espíritos que gostam da mesma coisa de que eu gosto. Então observe que eu estou ampliando o espectro da viciação até a alimentar a gula, sim, o apego ao dinheiro, a avareza, sim, o sexo desenfreado também. Então são várias coisas que no plano espiritual passa-se por isso. Eu tive uma experiência pessoal com meu pai, que fumava desde muito cedo, desde os 14 anos, e ele estava internado com um problema de intestinal. Estava ruim e ele já era dependente do cigarro, né? E há muitos anos. E claro que no entorno dele também existem outros viciados que se alimentam do mesmo vício dele. E foi tão interessante porque na primeira noite que eu estive lá, que eu fui dormir com ele, o que é que aconteceu? Ele dizia de vez em quando: meu filho, me leve ali no alpendre, naquela varanda, eu estou há tantas horas sem fumar. Ele sabia exatamente o último horário que ele tinha fumado. E aí ele dizia: me faça, meu filho, me faça esse favor. Aí ele dormia, eu acalmava ele dormia, daqui a pouco ele acordava, fazendo também com o problema do vício. Daqui a pouco ele pegava o tossal e dava uma pitada, como se fosse o pito do cigarro, como se fosse tragar. E aí eu fiquei pensando assim: puxa vida, vamos passar a noite desse jeito sem dormir, porque ele está sofrendo com o seu vício, mas eu também vou sofrer porque eu não vou dormir direito. Já basta os momentos que você precisa levar no banheiro, ou então trazer um aparelho, um papagaio para ir urinar, ou uma enfermeira que chega para dar uma medicação. E aí, o que é que eu pensei? Olha, ele tem essa viciação, como também ao redor dele tem irmãos que são viciados e que já estão há tanto tempo que estão precisando fumar porque sabe que ele fuma. Então ele tem a dependência química dele, mas também a influenciação. Eu fiz uma oração, eu pedi ajuda espiritual, pedi um amparo, pedi que espíritos viessem para atendimento, para acolhimento, que levassem aqueles irmãos já desencarnados que estão no mesmo vício para tratamento, para ajudá-los, e também ajudasse o meu pai, inclusive como se fizesse um campo de proteção para que o pensamento do meu pai pelo vício não sintonizasse chamando outros irmãos desencarnados viciados, e nem os desencarnados conseguissem acessar ele para sugerir o fumo. E, por incrível que pareça, dormimos os dois a noite toda. Levantamos poucas vezes somente para ir ao banheiro ou por conta de uso de uma medicação. Então isso é interessante. E aí, durante a viciação gera muitas consequências, né? Se fosse agravando, a gente está colocando num estado mais grave, gerando perdas materiais, gerando a dependência química, gerando desgaste nos relacionamentos pessoais, familiares, muitas vezes até profissionais. Às vezes eu
me desgasto no emprego, né, no trabalho, e posso até vir a perder o emprego. Então, gera muitas consequências. E na vida espiritual, eu não posso me esquecer disso, que muitas vezes coisas que eu estou fazendo aqui, que não sejam tão graves, vão gerar consequências na vida espiritual. E eu queria lembrar, por exemplo, o caso de André Luiz na obra Nosso Lar, em que ele, como médico, ele tinha uma vida desregrada, com álcool, com fumo, com mulheres, né? Ele era casado, mas ele tinha uma vida promíscua sexualmente. E ele sofreu muito na região brasileira. Foi rotulado como um suicídio involuntário. Então, eu preciso ter uma compreensão de o que eu estou fazendo aqui em vida, encarnado, as consequências que podem gerar para a minha vida espiritual, certo? Eu não posso me esquecer disso. Outra coisa que acontece muito durante, e isso vai agravando, vai piorando, é a negação de não ser viciado. Não sou viciado não, na hora que eu quiser largar eu largo. Aí você diz assim, pois largue. Aí diz, não, mas eu não quero. Então, essa negação destrói os relacionamentos. Inclusive, durante essas épocas, se sugere que os familiares procurem o apoio aos familiares de drogados, né? Às vezes do álcool, às vezes do cigarro, às vezes de narcóticos. Existe o grupo de apoio aos familiares, porque eu preciso aprender como é que eu lido com aquela pessoa que eu gosto tanto. Porque às vezes começa a vender coisa dentro de casa, começa a ser violenta. Então eu preciso separar, eu não posso ser refém dela. Eu preciso impor certos limites. Então, os grupos de apoio aos familiares em uso de droga, eles orientam e ajudam aos familiares, tá? Outra coisa, além da negação, é o fundo do poço. Até onde aquela pessoa vai? Até onde ela aguenta ir? Tem pessoas que morrem por overdose. Tem pessoas que têm crise, se hospitalizam, fazem tratamento, vão para clínicas de tratamento, né? Mas depois retoma, porque não é fácil. Vai até onde? Mas também tem pessoas que saem e percebem o mal que está lhe fazendo, o mal que ele fez e dão uma guinada, mudam a vida. E aí eu coloquei assim, o fim da pessoa ou o fim do vício? Porque alguém vai ganhar, alguém vai sair vitorioso. Eu espero que seja o fim do vício e não o fim da pessoa. E aí, durante o fim do vício, é o pedido de ajuda. A pessoa pede ajuda, ela é tocada, às vezes numa igreja, às vezes num curso, às vezes num acontecimento, que quase lhe tira a vida, ele acorda, ele pede ajuda. E temos que ajudar. Já ajudávamos quando ele não queria ser ajudado e agora pedindo é que temos que ajudar mesmo. Então, o último bloco, para a gente concluir, já até porque o tempo está estourando, está bem pertinho, é o tratamento, a saída do vício e a cura. Muitos dizem que cura não, porque eu passo a ser um adicto, né? Ou seja, eu sou um escravo, mas eu posso viver a cada dia. Então, o importante é o querer e a vontade de não fazer mais uso. Elas são duas aliadas. O querer e a vontade de não mais fazer. Outra coisa, temos que lembrar que esse tratamento tem que ser para todos. É o tratamento para o viciado, sim, e é difícil a gente assumir e falar esse nome nós mesmos para os nossos parentes, para quem amamos. A gente sente que é muito pesado, mas precisamos abordar sim. O tratamento para o adicto, o tratamento para os familiares, para que se fortaleçam e saibam como agir, como proceder. E eu sugiro que esse tratamento para os familiares comece antes dele querer ser ajudado. E o tratamento para os espíritos que porventura estejam no entorno dele, porque também são viciados e precisam de amparo e apoio. E aí o tratamento espiritual ajuda muito, porque provavelmente você não sabe como lidar com espíritos, com os desencarnados. Então, a casa espírita poderá ajudar muito. Outra coisa que eu coloquei aqui, a necessidade do vigiar e orar. Porque a gente vai passar por situações, dificuldades, que a gente pode cair, como viciado, como adicto. Então, eu preciso me levantar, eu preciso me fortalecer. Por isso, vigiar e orar. Lembrar sempre, como ele sempre diz, um dia de cada vez. A importância do fortalecimento espiritual e moral,
como isso é importante. Se fortalecer, ser amado, o apoio, o amparo dos familiares, sem se tornarem vítimas do adicto, sem se tornarem prisioneiros do seu vício e nem ficar com uma dependência emocional. Então, é importante nesses momentos o apoio da família, o apoio do profissional de saúde, como psiquiatra, psicólogo, e a importância de grupos de apoio para ele, como também para os familiares. O Evangelho, né? O Evangelho no Lar, fazer o ATE, as casas espíritas oferecem tratamento espiritual, que é uma terapia em grupo. Embora a gente não vá abordar a temática dentro do grupo, mas aqui e acolá pode aparecer, mas é usado o Evangelho é terapia. E isso ajuda muito. E por último, a última coisa que eu queria deixar antes da nossa prece. É importante que essa pessoa se ocupe, é importante que essa pessoa dê um sentido para a sua vida. Ela queira todo dia viver, ela queira todo dia acordar, ela tem uma ocupação, que a sua vida tenha um sentido, que a sua vida tenha um propósito. Tá bom, meus irmãos? Espero que esse conteúdo, da forma como trouxemos, possa ser útil. Se você desejar compartilhar com outras pessoas que estejam precisando, é um prazer. Se quiser depois deixar alguma pergunta, faça. Mas aqui vamos encerrando por conta do horário, né? Sempre meia hora de entardecer espírita. Eu vou fazer uma prece breve para que nós possamos nos despedir. E como dissemos, hoje aqui estamos num outro espaço, um espaço público, mas eu não quis deixar de fazer o nosso entardecer espírita. Então, aqueles que desejarem fechar os olhos, vamos agradecer a espiritualidade amiga aqui presente, tanto os irmãos até desencarnados que estão em tratamento dos seus vícios, mas também àqueles que estão nos ouvindo agora e que poderão nos ouvir no futuro. Que vocês recebam essa paz, essa luz que é derramada do alto, esse passe que é deixado, e desta forma você se sinta fortalecido para se recuperar, para se curar na sua vida. Desejo muita paz, muita luz, que assim seja. Fica com Deus.